que o tema da mensagem desta noite é: os perigos da vida não nos devem fazer recuar da missão. Extraído disso, dessa passagem aqui de Atos 27. O capítulo inteiro tem 44 versículos, nós não vamos ler todo o capítulo, para não ficar cansativo para os irmãos, mas vamos destacar uma parte. Eu vou resumir do que está acontecendo aqui no texto. O texto narra a história da viagem de Paulo, que é enviado para a Itália, depois que ele passa por um julgamento na presença do rei Agripas, onde Festo, que era o governador na época, estava ali responsável por Paulo e leva Paulo até o rei Agripa. Paulo, então, prega o evangelho ali, dá o seu testemunho, se defende das acusações que estão fazendo contra ele. E aí eu vou também fazer esse relato, é necessário. O que está acontecendo? Paulo foi acusado de causar um dano social. Ele foi acusado de causar uma revolução na sociedade, onde as pessoas estavam deixando a seita dos fariseus, do judaísmo, e estava seguindo o cristianismo, que era o que Paulo pregava. Paulo pregava Cristo. E isso foi motivo de os religiosos da sua época, por inveja, por cobiça e também por más intenções, tentar destruí-lo. E aí eles fizeram de tudo para matar Paulo. Levaram Paulo para ser preso, chegaram lá, acusaram Paulo de que ele estava minando o templo, que seria sagrado, disseram que Paulo estava pregando outra coisa fora das Escrituras, do Antigo Testamento, acusaram ele de tudo. Só que nada nenhuma dessas acusações era verdade. Paulo, então, nas oportunidades que tem, vai e prega o Evangelho. Então, tudo que está acontecendo na vida de Paulo não é por acaso. O que está acontecendo é providência de Deus. E Paulo, sabiamente e espiritualmente sadio, consegue, em meio aos perigos que está passando, transmitir o Evangelho e cumprir a missão que Deus lhe deu. Então, isso nos mostra uma lição preciosa, irmãos, para todos nós, em pleno século XXI que aqui estamos vivendo. A vida que vivemos aqui é perigosa. Viver neste mundo é um perigo. Nós somos bombardeados por diversas coisas, quer seja pelos nossos três inimigos que identificamos pelas Escrituras, o mundo, a carne e o diabo. Nós somos bombardeados o tempo todo. Somos tentados a cair em situações que podem trazer um perigo para as nossas vidas e para as nossas almas. No entanto, o que aprendemos quando vemos irmãos como Paulo passando por esses perigos de vida e dando o seu testemunho firme e demonstrando a firmeza na fé que ele tem em Cristo Jesus? Então, eu vou destacar, dentro do capítulo 27, a partir do versículo 21 até o 26. Eu vou ler só esse trecho, mas vamos depois abordar todo o capítulo. Veja só. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas, já agora, vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Só esse trecho aí para os irmãos entenderem como é importante, em meio aos perigos da vida, nos mantermos firmes e focados na missão que temos neste mundo. Todos nós que aqui estamos, irmãos, crentes em Cristo Jesus, fomos chamados por Deus. E na condição de chamados por Deus, temos uma missão. A nossa missão, todos nós, em todos os ambientes que nós vivemos,
temos uma missão: levar o Evangelho, pregar o Evangelho, proclamar o Evangelho a toda criatura. O Senhor nos chama para isso. Olha, ide, portanto, e pregai o Evangelho a toda criatura. Nós acabamos de cantar isso. E para que essa missão de pregar o Evangelho se cumpra, é necessário que todos nós, que já temos esse chamado de Deus, entendamos como fazer isso. Será que diante das lutas da vida, dos perigos que vamos passar, devemos desanimar? Será que devemos, no meio do caminho, dizer, olha, vou dar para trás, eu não vou mais insistir nisso, eu não vou mais viver essa vida de cristão porque é muito difícil, as barreiras são grandes, a hostilidade é grande, as pessoas não gostam de conviver conosco, porque a palavra de Deus diz que o mundo nos odeia. Meus irmãos, não é isso que nós vemos aqui nas Sagradas Escrituras. Paulo, em todo o tempo, ele demonstra uma firmeza na fé que possui. Ele tem uma experiência pessoal com Deus, ele sabe exatamente o que aconteceu com ele. Não foi à toa. Isso tudo que está acontecendo com ele não é à toa, não é alheio ao conhecimento de Deus. O Senhor mesmo provê o livramento. Olha que interessante, em meio o navio estava sendo prestes a naufragar, como vai acontecer na sequência do texto, e aí começa a ver a viagem, né? Ele começa a fazer a viagem, e ele foi acompanhado por um tal de Júlio, que foi nomeado para acompanhá-lo até a Itália, e essa viagem até a Itália, ele está sendo feita porque o Senhor, lá no capítulo 23, no versículo 11, o Senhor Deus já tinha falado para ele, né, ido até ele e disse, olha, coragem, porque você vai chegar até Roma para dar esse testemunho a meu respeito. Pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma, disse o Senhor a Paulo, quando ele estava preso, né, e estava sendo julgado lá pelo Sinédrio em Jerusalém. E depois de lá de Jerusalém, ele vai para outra cidade, a de Cesareia. Chega lá, continua ele sendo hostilizado, tentativas de matá-lo, não conseguem. E ele continua. Então Paulo já sabia, em seu íntimo, pela fé que tinha, que ele ia chegar até Roma, porque o Senhor disse a ele que ele ia chegar em Roma. Só que o Senhor não disse, você vai chegar em Roma tranquilo, você vai chegar em Roma, não vai passar por nenhuma dificuldade, de jeito nenhum. O Senhor disse, você vai chegar em Roma, apesar das dificuldades. E é exatamente isso que a gente está vendo. Paulo já passou por diversas dificuldades, mas ele continua lá, vislumbrando o seu objetivo, a sua missão de chegar em Roma e pregar o Evangelho. E aí, depois que ele prega o Evangelho para os rei Agripa, para a esposa dele, para Festo, que era um incrédulo, ímpio, corrupto, mas ouviu o Evangelho, não recebeu o Evangelho. Agripa até balançou e disse, olha, por pouco, Paulo, você não me persuade a ser um cristão. Mas Paulo não está querendo persuadir ninguém a ser cristão. Paulo está levando o Evangelho e rogando a Deus que, pela sua graça e misericórdia, alcance o coração dos eleitos do Senhor. Sempre foi assim e sempre será. Quando pregamos o Evangelho, nós não queremos convencer as pessoas, nós queremos que essas pessoas vejam pela fé a Jesus, creiam nele, se arrependam dos seus pecados e se voltem para ele. Esse é o conteúdo do Evangelho. E Paulo, então, começa a sua viagem para a Itália, o centurião Júlio o acompanha, foi nomeado ali para estar com ele, e ele chegando numa determinada cidade, o comandante ali, o centurião, permite que ele encontre com amigos dele e também possa obter suprimento. Então, nisso a gente vê Deus o acompanhando ali, provendo o necessário para Paulo. Então, ele chega num determinado lugar, consegue rever seus amigos e ali troca de navio, né? Ele pega um navio que vem de Alexandria, no caso do Egito, e continua a sua viagem. O centurião consegue as passagens para eles, era Paulo, um grupo de presos que estava junto com ele, e toda aquela caravana, né, de homens e pessoas que estavam ali, e Lucas, inclusive, que estava ali pessoalmente acompanhando, que foi registrando, né, toda essa narrativa.
E aí começou então a navegação. Quando chega em determinado tempo, depois de muito tempo, a navegação começou a se tornar perigosa. Os ventos começaram a bater no navio, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo. Aí Paulo admoestou dizendo: olha, senhores, eu vejo que a viagem vai ser trabalhosa, e vai haver dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Paulo era um homem experiente em viagens, ele já havia passado por naufrágios antes, e ele conhecia bem essa situação. Ele conhecia aquela região e aquelas navegações ali. E ele então alerta o piloto sobre isso. Mas o centurião, ele dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Então eles não queriam, olha, se trata de um homem preso, né? Vai dar ouvidos a um preso? Mas não sendo o porto próprio para invernar, estava próximo do inverno, né? A maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. E aí começou a soprar brandamente o vento sul. E pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora, foram costeando mais de perto a ilha de Creta, e entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. Surgiu esse tufão de vento. E resultado, sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote, e levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem da Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio, e não aparecendo havia já alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Então, esse foi o grande perigo. Todo mundo começou a temer, vamos morrer. Uma tempestade que durava muitos dias, ninguém via o sol, era só chuva. E então, qual era o resultado disso? Vamos morrer. Não houve esperança de salvamento. Havendo todos agora estado muito tempo sem comer, olha que situação. Por que isso? Foram lançando as cargas todas fora, para aliviar o peso do barco, para poder estabilizar o barco e o barco conseguir ir se mantendo ali. Então acabaram ficando sem comida, sem se alimentar. Também a ansiedade e o medo também tirava a fome, né? Ninguém sentia fome de nada, só temendo ali, vamos morrer. E aí Paulo, nessa situação difícil, nesse grande perigo que ele estava ali, o que é que Paulo faz? Ele não fica com medo, muito pelo contrário. Ele se levanta, se põe de pé no meio das pessoas ali e diz: senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Aí Paulo, com autoridade, diz: olha, eu não falei para vocês? Não era para sair, era para ficar lá em Creta. Mas eles não quiseram ouvir o que Paulo disse. Mas ele disse: mas já agora vos aconselho, não adianta mais agora ficar com medo, tenha bom ânimo. Mas em que Paulo vai se segurar para dar esse ânimo? Diante daquela circunstância perigosa, a vida estava em risco, ninguém acreditava mais que seria salvo. Mas olha o que Paulo diz: nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio. Paulo então manda todo mundo se acalmar, tenham ânimo nos seus corações. A vida está difícil, o perigo está evidente, está aí nas nossas vistas, parece-me que não vai ter mais jeito para nós. E Paulo diz então: nenhuma vida se perderá dentre vós, nenhuma. Paulo dá essa segurança, mas ele vai dar razão.
porque ele está afirmando isso. Não é propriamente dele. Paulo em si não tinha poder nenhum. Paulo era um homem comum como qualquer outro, mas dotado do Espírito de Deus, mas mantendo a sua comunhão com Deus, mas servindo ao Senhor com fidelidade. E isso dava a Paulo autoridade apostólica para fazer o que ele está fazendo. E aí ele diz, porque, vai dizer, explicar o porquê ninguém vai morrer. Esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Olha, Paulo aproveita a ocasião para atestar a sua fé diante daquelas pessoas ali, para afirmar no Deus que ele crê. Não é qualquer um, é o Deus que eu creio, é o Deus que eu sou, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Aquelas pessoas, certamente ali na sua maioria, eram idólatras, tinham vários deuses, eles acreditavam. Eram certamente pessoas que acreditavam na astrologia, eram pessoas que acreditavam como os índios, né, nos deuses Tupã ou nos deuses do tempo. Mas ele, Paulo, estava ali como um servo de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que estava enviando a chuva, o Deus que estava garantindo a viagem apesar das dificuldades, o Deus que ia prover as coisas necessárias para se livrar daquilo. Aí veja a oportunidade que Paulo teve. Todo mundo ali com medo, todo mundo já achando é o fim das nossas vidas. Paulo vem e dá a palavra de ânimo e diz, olha, tenham bom ânimo, ninguém aqui vai se perder não, ninguém vai morrer. E quem está dizendo isso não sou eu não, foi Deus que enviou um anjo a me dizer isto. E eu creio nele, esse Deus a quem eu sirvo, de quem também eu sou. Paulo se coloca como quem pertencente a Deus, ele pertence ao Senhor. E dizendo assim, o anjo disse para Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Olha só, em razão da presença de Paulo naquele navio, todas aquelas pessoas que estavam ali seriam preservadas com vida. Que testemunho Paulo pôde afirmar ali. E outra coisa, a missão dele ia se cumprir. Ele diz, olha, não se preocupe, é preciso que você compareça perante César. César era o imperador que estava em Roma, na Itália, e ele ia chegar lá. Com navio, sem navio, ele ia chegar lá. O Senhor está garantindo isso. Portanto, senhores, disse Paulo, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus. Olha que expressão, irmãos. Paulo dizendo, eu confio em Deus que sucederá do modo porque me foi dito. Que fé este homem tinha. Que segurança Paulo transmitia. Eis aí um fator importante para nós. Porque se você for proclamar o Evangelho, dar testemunho do Evangelho com insegurança, as pessoas não vão dar o devido valor, não vão sentir firmeza naquilo que você está dizendo. Então você, quando for pregar o Evangelho, diga com toda a segurança, com toda a confiança, olha, Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, arrependa-se do seu pecado, você precisa ser salvo e só Jesus pode salvá-lo. E aí se a pessoa perguntar, como é que você sabe disso? Porque eu confio na palavra dele. Foi o Senhor Deus quem fez isso. Deus o Pai enviou o seu Filho ao mundo para que todo que nele crer não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Esta é a essência do Evangelho. Jesus, quando aqui esteve, proclamou dizendo, arrependei-vos cada um de vós e crede no Evangelho. Está próximo o reino dos céus. E então isso foi pregado, anunciado, os apóstolos também anunciavam e pregavam que Jesus era o Salvador e eles confiavam na mensagem que possuía. De fato, irmãos, quando nós formos evangelizar alguém, temos que demonstrar essa firmeza, esta segurança no Deus
que nós cremos. E ele diz, olha, eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, disse ele, é necessário que vamos dar a uma ilha. E aí ele diz, olha, vai se cumprir, ninguém vai morrer, eu confio em Deus, na sua palavra, eu vou chegar até Roma, mas infelizmente nós vamos ter que passar por esse desafio aqui. Nós vamos ter que passar por esse perigo que estamos correndo aqui. E ele já vai dizendo, olha, é necessário que a gente chegue numa ilha, um local seguro para nós. Então vamos ver o que procede no resto do texto. O naufrágio acontece. Vejamos, versículo 27 de Atos 27. Quando chegou a 14ª noite, olha só, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças, passando um pouco mais adiante, tornando lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da polpa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Olha, as pessoas começaram a orar. Oravam, Senhor, que o dia amanheça logo. Procurando os marinheiros fugir do navio. Olha aí, os marinheiros queriam fugir do navio. E tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras na proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados, se estes não permanecerem na bordo, vós não podereis salvar-vos. Aí Paulo alertou, olha, essa trama, essa atitude desses marinheiros é equivocada. Se eles fizerem isso, já está perdido para nós. Então, os soldados cortaram os cabos do bote e os deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo, hoje é o 14º dia em que, esperando estais sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Olha como Paulo age. Estavam todo mundo sem fome, ansioso, com medo, mas agora Paulo diz, olha, se alimentem. É necessário se fortalecer fisicamente para aguentar o rojão que vai vir pela frente. Aí, tendo dito isto, tomando um pão, olha o que Paulo fez, deu graças a Deus, na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Outro testemunho de Paulo, demonstrando ali diante de todos aqueles homens ímpios e incrédulos, o seu temor a Deus, a sua gratidão. Pegou o pão, partiu e deu graças a Deus pelo alimento e comeu. E todos então cobraram ânimo e se puseram também a comer. Paulo incentivou as pessoas a comerem, acalmou o coração daquelas pessoas. Vejam como Paulo agia. Ele nunca foi um evangelista terrorista, né? Já viram aquele evangelista terrorista? Paulo não chegava assim, olha, se não for assim, vocês estão tudo perdidos. Não, ninguém vai morrer aqui. Deus está garantindo, por causa dele, de Paulo, aqueles iam ser salvos também. No entanto, é necessário se alimentar, era necessário se fortalecer fisicamente, né? E assim Paulo conduziu, e assim todos ali cobraram ânimo. Estavam no navio 200, olha só quanta gente, hein? 276 pessoas ao todo. Seria mais ou menos toda essa igreja aqui repleta de gente, no navio. Imagine essa situação. Todo mundo lá dentro do navio, e ali, passando esse risco de vida, esse perigo de vida, e Paulo estava ali acalmando a todos. E, refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Então, acabou de comer, tinha lá a carga de trigo, lembre, o navio vinha do Egito, transportando carga, era um cargueiro esse navio, e transportava carga e pessoas também. E aí eles tiveram que se lançar o trigo ao mar. Perdeu aquela carga, foi embora. Quando amanheceu,
não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia praia. Então consultaram entre si e se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras no leme, e achando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde suas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a polpa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Olha, o plano do ímpio, do incrédulo, epa, vamos matar esse preso aqui. Só que qual era a ideia? O que Deus tinha dito a Paulo? Ninguém ia morrer. Todo mundo ia ter a sua vida preservada. Olha como ele age. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, que Paulo também era um preso, né? Impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e a alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. Se cumpriu o que o Senhor disse que ia acontecer. Apesar, olha, passou risco de morrer afogado, passou risco de ser morto pelos soldados, mas por causa de Paulo, olha, ele diz, olha, vamos matar os presos, né? Vamos se livrar nós e os presos. Não, ninguém vai morrer. O texto é claro, o centurião querendo salvar a Paulo e, consequentemente, teve que salvar a todos. Mas o que Paulo havia dito antes, o Senhor disse a ele, não temas, todo mundo vai ser preservado, só o navio que de fato vai se perder. E foi exatamente como o Senhor disse. O navio se acabou, naufragou, e eles chegaram à praia. E diz a palavra aí, e foi assim que todos se salvaram em terra. Nenhum morreu, nem afogado e nem foi morto. Isso mostra, irmãos, como Deus, Ele intervém na vida das pessoas. Como Deus, de fato, é providente e conduz a vida das pessoas. Por isso que é feliz aquele que tem ao Senhor. É feliz aquele que tem a graça de Deus sobre a sua vida. Porque em meio aos perigos da vida que você possa atravessar, o Senhor estará contigo. E aqueles que estão ao seu redor vão ser abençoados, beneficiados por causa de você. Muitos daqueles que foram salvos não eram crentes. Paulo era o servo do Senhor ali, e outros grupos de irmãos que estavam com ele. Mas muitos não eram. Esses soldados certamente não eram que queriam matar os presos. Mesmo tendo ouvido Paulo dizer que ninguém ia morrer, que o Senhor ia preservar a vida. Mas vejam, a incredulidade deles, eles não acreditaram nisso, acharam que os presos iam fugir, nadando. Nem se atentaram para o que Paulo havia dito. Mas nada aconteceu com nenhum deles, porque o Senhor havia dito a Paulo que ia salvar a todos, por causa de Paulo. E ainda mais, o Senhor disse lá que entregou a Paulo, né, a vida daquelas pessoas. Ele diz, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio. E foi assim que aconteceu. Então, meus irmãos, o relato aqui bíblico deve ecoar em nossos corações, em nossas almas, a alegria de vermos o Senhor Deus agindo na vida dos seus servos. Deus continua a agir na vida dos seus servos. Muitos perigos na vida possamos passar ainda neste mundo, mas uma coisa é certa, nenhum deles vai nos tirar e deve nos fazer recuar da missão que temos que fazer. Se você, durante a sua trajetória de vida, esta que você já tem, quer seja jovem, quer seja idoso, quer seja homem ou mulher, jovem ou criança, todos nós aqui temos a nossa trajetória de vida. E todos nós tivemos a maravilhosa graça do Senhor nos alcançando um dia, nos trazendo vida e vida em abundância. E o Senhor Jesus diz a todos quanto creram nele que agora nos tornemos suas testemunhas. Devemos sim, ao receber o Espírito Santo de Deus, nos tornar testemunhas.
porque o Espírito Santo de Deus é quem nos converte o coração e a alma. O Espírito Santo de Deus, quem hoje habita em nós, é que nos deve habilitar para então fazermos a obra que temos que fazer. E isso nós devemos aprender, irmãos, que não devemos limitar isso a somente aqueles que, por exemplo, os missionários que estão por aí, os pastores que pregam a palavra, os evangelistas como um todo. Não, cada crente é chamado por Deus para testemunhar do Evangelho. Aqui ou em qualquer lugar, na sua vizinhança, na sua família. Quantos de nós temos familiares aí descrentes? É lá a nossa missão, pregar para eles. Quantos de nós, muitas vezes, trabalha em ambientes onde as pessoas são hostis e é a oportunidade que temos para levar o Evangelho para essas pessoas. O Evangelho, irmãos, como nós já sabemos, é o poder de Deus para a salvação de quem? De todo aquele que crer. É o Evangelho que pode fazer isto. Só Ele pode transformar a alma de alguém. Não é a pessoa em si, não é o líder, não é o crente propriamente dito, não. Mas o crente, ele se torna, quando salvo por Deus, cheio do Espírito de Deus, ele se torna alguém que é possuidor da mensagem e agora vai ser transmissor dessa mensagem. O conteúdo do Evangelho, aquilo que fez você mudar de vida, aquela vida que você outrora vivia. Quantos vivem uma vida perigosa a todo tempo aí, se arriscando, vivendo uma vida no álcool, nas drogas, na prostituição, em meio a essas coisas horríveis que o mundo aí apresenta. E quem pode libertar essas pessoas? Só Cristo. Jesus Cristo disse: eu conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, só Jesus que liberta, como foi o caso de Paulo, ele foi liberto. Paulo era um homem muito religioso, tão religioso, como ele já disse, eu pertencia à seita mais severa dos judeus, dos fariseus. No entanto, o Senhor o alcançou, o salvou, o transformou, e o faz dele um homem para pregar o Evangelho, um apóstolo, um enviado de Deus, para pregar o Evangelho aos gentios. E Paulo alcança a nata, né, a elite da governança daquele tempo, a elite política daquele tempo, os reis, os governadores, os cônsules, todos eles alcançados por Paulo. Então, Deus deu essa missão a Paulo, de alcançar as autoridades, de falar lá para os homens, para a elite. Deus deu essa missão a ele. Mas Deus também nos deu a missão de falar para o vizinho, de falar para o nosso colega, de falar para as pessoas que estão ao nosso alcance, que são necessitadas da graça de Deus. Então, não queira ter o ministério que Paulo teve. O ministério de Paulo foi o de Paulo, foi Deus quem deu a ele. Mas queira fazer aquilo que o Senhor lhe habilitou para fazer. Pregue o Evangelho, vivendo este Evangelho com confiança, como vivia Paulo, com certeza e alegria em seu coração, de dizer: tenham bom ânimo, a situação não está fácil não, o navio vai ser destroçado, nós vamos chegar numa ilha, mas ninguém vai morrer. Todo mundo ali teve a oportunidade de crer no Deus que Paulo cria. Ele disse: o meu Deus, o Deus que eu sirvo, de quem eu sou, disse que vai ser assim e foi assim. E Paulo demonstrou destemor, ele não teve medo nenhum das ameaças, ele não teve medo do perigo que estava passando, manteve-se sereno, calmo e tranquilo em todo o tempo. Por quê? Porque Paulo confiava em Deus. E aí eu pergunto, quantos de nós temos experimentado desta confiança em Deus? Quanto de nós temos experimentado a alegria de transmitir a palavra do Senhor às pessoas, o Evangelho que é transformador, que é libertador, porque é isso que deve pulsar em nossos corações, a satisfação de pregar a Cristo, de falar de Cristo, de viver esse Evangelho bendito do Senhor, tão simples o Evangelho. O que é que o Senhor requer de nós?
que vivamos a vida de santidade, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Sede santo, porque eu sou santo, disse o Senhor. E ao chamar cada um de nós para ser da sua igreja, do seu povo, Ele nos qualifica de uma maneira especial, conforme escreveu o apóstolo Pedro em sua carta, no capítulo 2, versículo 9, ele descreve assim os crentes: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. É a você, a mim, a todos nós que aqui estamos, irmãos, usufruindo dessa bênção de sermos chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quem creu no nome de Jesus são os filhos de Deus. Não é todo mundo, porque todo mundo é criatura. Deus criou a todos, independente se é crente ou não. Todo mundo é criado por Deus, mas os crentes são aqueles chamados pelo Senhor, alcançados pela graça. E como é que alguém é chamado por Deus quando você e eu, nós aqui, transmitimos o Evangelho? A cada transmissão do Evangelho você está oferecendo o Evangelho para que aquele que crê seja salvo. Como é que pode ser salvo? Romanos diz: a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então vejam, não tem mistério, é simples assim. Você creu em Jesus, crê, nasceu de novo. Você agora é um filho e uma filha de Deus. Para que serve então viver agora neste mundo? Para testemunhar. Você vai trabalhar, você vai estudar, você vai ter a sua família ou não, mas o importante é que a fé que você tem em Jesus, essa fé não pode esmorecer. Por isso que ele chama-nos a olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. E a coisa está afunilando, o tempo está passando, os dias estão se esvaindo, estamos no ano 2025, não sabemos o dia nem a hora. Século 21, mas uma coisa é certa: os sinais já se apresentam da volta de Jesus. Nós não sabemos quando Jesus volta, mas Deus, o Pai, sabe. E Ele nos convida a viver uma vida que seja condigna com essa situação. Feliz de quem hoje já desfruta desta bênção, de ser chamados filhos de Deus. Feliz de quem agora pode dizer, como disse Paulo: eu confio na palavra do meu Senhor, naquilo que Deus diz em sua palavra, e é esta palavra a qual confio, que eu a prego e anuncio e mostro às pessoas que o caminho para a salvação é estar em Cristo, tão somente em Cristo. E assim fazendo, irmãos, nós iremos certamente usufruir desta bênção do Senhor, desta graça de Deus em nossas vidas, para que assim o nome dele seja louvado, exaltado em todo o tempo. E assim a igreja se reúne para fazer o quê? Adorar o seu Senhor e Salvador. Fazer o quê? Louvar a Ele, ouvir o que Ele tem a nos dizer por sua palavra, como estamos vendo aqui nesta noite. E assim, alimentados por ela, podemos agora, reabastecidos em nossas almas, continuar mais uma semana, até o próximo domingo. Nos reencontraremos de novo no dia do Senhor, no templo, para a adoração. E mais isso não fica só de domingo a domingo. Durante a semana estaremos nos encontrando nos cultos dos lares, aqui na igreja para orarmos, para estudar a Bíblia. Essa é a nossa dinâmica de vida espiritual. E a gente vai crescendo, fortalecendo cada dia mais. E diante dos perigos que vocês vão passar, porque vai passar, Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas o próprio Jesus e Paulo aqui disse: tenham bom ânimo, não desanime, continue firme, porque o Senhor proverá, o Senhor estará presente na nossa vida, como sempre esteve
Se Ele nos chamou, se Ele nos salvou, Ele também nos conduzirá até o fim. Por isso, para concluir, Ele disse lá em Apocalipse: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Que nós então prossigamos, irmãos, nessa caminhada, sendo fiel a Deus, fiel à sua palavra, fiel em tudo aquilo que temos que ser, para que honremos ao Senhor, o glorifiquemos e assim tenhamos a paz em nosso coração e em nossas almas. Que Ele, pois, nos abençoe. Vamos orar. Ó Deus, nós te louvamos, ó Senhor, pela tua palavra que nos trouxe nesta noite, na vida do teu servo Paulo, como o Senhor, Deus, agiu, dando ao teu servo, ó Deus, o livramento dos perigos que estavam ele a passar em sua vida, mas também dando a oportunidade para ele testemunhar do teu poder, da tua ação poderosa ali naquele momento, como ele creu, ó Deus, naquilo que o Senhor disse para ele. Assim cremos, ó Pai, também naquilo que o Senhor diz para nós, que devemos ter confiança em Ti, que devemos depositar tão somente no Senhor a nossa confiança. Ó Deus, muito obrigado pela fé que o Senhor nos deu. É dom do Senhor para nossas vidas. Obrigado, Deus, pela Tua graça, conforme diz a Tua palavra, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Ó Senhor, muito obrigado por isso. E que as boas obras que o Senhor mesmo preparou de antemão, estejamos a praticá-las, ó Deus, para ter que glorificar ao Senhor por tudo aquilo que fizermos. Ó Deus, abençoa a Tua igreja, anima os corações dos desanimados. Ó Deus, levanta os abatidos, concede, ó Deus, firmeza àqueles que estão fracos, para que assim, ó Deus, a Tua igreja continue brilhando, continue, ó Deus, sendo sal para este mundo insosso e continue sendo luz para esse mundo de trevas. É o que peço, ó Deus, que a Tua igreja, que é santa, que é um sacerdócio real, que é um povo de propriedade Tua, ó Senhor, continue a proclamar a Tua verdade, a viver esta verdade. É o que queremos assim, para que continuemos aqui, ó Deus, sendo uma igreja feliz, alegre, triunfante, uma igreja, ó Deus, que testemunha de tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Assim nós oramos, agradecidos, no nome santo de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Receber a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja sobre todos vós, sobre todo Israel e toda a igreja do Senhor Jesus espalhada na face da terra, hoje e para todos sempre.